Mas a palavra de Deus, irmãos, ela é muito, muito enfática nessa questão de carregar a cruz. E precisamos compreender muito. As crianças vão... desculpe, todas as santas vezes eu esqueço. O culto infantil, né? Quando falo culto infantil, lembro do meu bem. Eu falava cultinho, falou cultinho não, é culto infantil. Então as crianças, quando saem, se a igreja me permite, eu quero mandar um beijo. Ela vai estar me vendo. E para a Melinda, minha neta, e para a Helena, se estiver vendo agora, né, acredito. Como não posso estar lá, falei, queria estar perto do meu filho lá o tempo todo, mas quem sabe Deus vai me dar essa oportunidade aí. Amo demais meu filho, pelo amor de Deus. Claro, eles todos, né? Mas amo também os irmãos, em nome de Jesus, porque vamos estar juntos lá no céu, amém? Vamos estar no céu. E quem não me ama vai ficar fora, porque eu vou estar dentro. Eu vou estar dentro, em nome de Jesus. Então, irmãos, quando nós cantamos um hino desse, carregando a cruz, vamos continuar carregando a cruz e rogando a Deus para que Ele volte, né? Volte logo. Ele fala lá no livro de Lucas, né? Se você não carregar a sua cruz, você não pode me seguir. Se você não carregar a sua cruz, você não pode ser meu discípulo. A gente fica pensando, irmãos, lá no primeiro século, isso foi mais fácil entendido do que talvez no tempo que nós estamos vivendo aqui, porque nos dias de hoje, essa mensagem, ela foi, se a gente parar para refletir, ela foi se apagando. Hoje tem muitas igrejas por aí que não carregam a cruz, eles estão carregando muito o seu eu, o seu desejo, o seu querer, a sua vontade, primeiro eu, depois as coisas de Deus, e não a cruz de Cristo. E ela foi com o tempo, essa cruz, essa caminhada, ela foi perdendo o seu sentido, e nós não podemos perder esse sentido de carregarmos realmente a nossa cruz. Nós não podemos perder de forma alguma, irmãos. Isso que nós cantamos, às vezes nós cantamos e já está tão automático a gente cantar, que nós não paramos para refletir naquilo que Jesus falou lá. Então hoje, quando eu penso em carregar a cruz, nós pensamos na igreja, nós pensamos no cristianismo, nós pensamos às vezes no PG, nós pensamos no congresso, nós pensamos em Jesus. Mas se nós pudéssemos voltar lá naquele primeiro século, lá na igreja primitiva, que na verdade, irmãos, ali carregar a cruz era uma coisa muito complicada, muito complicada. E nós veríamos que a cruz, ela tinha um significado pesado, muito pesado, um significado cruel, um significado de tortura. Então, os cristãos primitivos, eles não usavam o símbolo da cruz. Está aqui, ó. Está aqui. Se bobearmos, irmãos, e botarmos um símbolo da cruz ali fora, até crente pode nos criticar hoje. Sabia disso? Eu sofri aqui, porque alguém botou um crucifixo no pescoço, pendurou, não como uma joia, mas para usar para evangelizar. Agora, hoje, muitos existem como, buscam como, compram como se fosse uma joia, totalmente diferente. Mas, lá naquele período, irmãos, o símbolo da cruz, eles não usavam. Por quê? Porque a cruz era uma representação muito dolorida, muito humilhante, era uma representação de morte dolorosa, morte na presença de todo mundo, e você não podia fazer isso, e servia para as pessoas ficarem espertas com relação a isso, porque os guardas romanos, quando você via uma pessoa carregando uma cruz pelas ruas cercada de guardas romanos, você sabia que aquela pessoa ia ser colocada naquela cruz e ela ia ter uma morte humilhante e uma morte muito lenta, e ela ia perder sua vida.
Era como se você estivesse indo contra os poderes de Roma. Não importava se você ia ser bênção. Eu falo assim, se o Brasil todo fosse cristão de verdade, irmãos, todos estariam pagando direitinho seus impostos. Não é, irmãos? Não ia ter corrupção, não ia ter mortes, não ia ter praticamente separações. Poderia acontecer, mas tão pouco por causa do verdadeiro amor de Cristo, por causa dessa cruz que nós carregamos. Mas quando olhamos para trás, irmãos, nós vemos como era complicado levar a cruz. E cantar isso, levarei eu também minha cruz. Você parou para pensar o que significa isso? Eu ia chamar uma pessoa hoje aqui para dar um testemunho. O pastor sabe já. Sabe, a irmã Anita foi assaltada aí no seu aplicativo. Levou todo o dinheirinho dela. Todo o dinheirinho dela. Você fica esperto com o seu. Fica esperto. Eu creio que ela não vai achar ruim por isso, porque é um testemunho. Ia falar para ela dar um testemunho. Sabe por quê? Isso foi na quarta-feira e ela estava aqui na quarta-feira. Não sei por que ela não está aqui hoje. Ela estava aqui, sentada, eu sentei perto dela por acaso, e ela falou, pastor, estou aqui para louvar a Deus, para louvar a Deus. Por quê? Fui assaltada, levaram todo o meu dinheirinho, mas eu estou aqui. Falei, eu vou à igreja. Falei, sabe o que significa isso, irmã? É carregar a sua cruz e louvar a Deus. Falei para ela, é perder um filho e louvar a Deus, é perder 2 filhos e louvar a Deus, é perder o 3º e louvar a Deus, é perder o 4º e louvar a Deus, é perder o 5 e louvar a Deus, é perder o 6º e louvar a Deus, e continuar louvando a Deus. Levarei eu também a minha cruz. Ele faz coisa muito mais linda do que apenas perder uma situação, ficar numa situação dessa. Deus faz coisa muito mais linda, mais preciosa, e para dizer assim, eu estou aqui, com Jesus, quando estava prestes a levar a cruz, quem estava lá, dando força para ele, irmãos, é aquele que dá força para você hoje. Então, irmãos, quando Cristo, ele falou para os seus discípulos, que tinham que tomar a sua cruz e segui-lo, aqueles que estavam por perto, aqueles que estavam ouvindo, ele falou, então quer dizer que aquele homem que está carregando aquela cruz, nós vamos ter que fazer a mesma coisa que ele, e morrer de uma forma, perder a nossa vida de uma maneira humilhante. Então eles não carregavam, eles não levavam, não tinham, vamos dizer, entre a crucifixo aí, que é o Cristo pregado, mas a cruz, vamos falar da cruz, levava. Hoje você pode andar com a cruz para lá, para cá, para lá, para cá, levar, tranquilo. Ninguém nem vai entender o que está fazendo, nem vai saber o significado da cruz, mas eles pensavam isso. Então, meus irmãos, para muitos, a cruz, ela perdeu o sentido, e ela serve apenas, hoje, a gente vê muito isso de acessório, ou às vezes para colocar no braço, para ser protegido, ou às vezes para colocar em casa, para proteger a porta, proteger a janela, proteger de um roubo. Alguns penduram no caminhão, ou alguns penduram aqui, com esse sentido de proteção. Mas quem nos protege é aquele que morreu na cruz, é aquele que deu a vida lá na cruz. Então eu quero que os irmãos abram aí, no livro de Hebreus capítulo 12, versículo 2, por favor. Hoje, para carregar essa cruz, você não precisa passar por essa humilhação. De repente pode ser, de repente pode acontecer, você passar por momentos dolorosos, difíceis, por estar seguindo a Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 2, 1, 2. Acho que ele entende inglês. Lá. Eu sei falar inglês, eu não falo aqui para não humilhar, Nós cantamos agora, olhando para Jesus, no alto preço. Vamos ler juntos, irmãos? Fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto,
suportou a cruz, desprezando a ignominia, e está sentado à direita de Deus Pai. Por que ele está sentado à direita de Deus Pai, irmãos? Por quê? Está aí, ó. Porque ele morreu, porque ele deu a vida, porque ele foi obediente, porque ele foi até onde o Pai queria que ele fosse. E tem mais, irmãos, ele não só está sentado lá, ele é o nosso advogado. Quando você ora, você fala com ele, e ele intercede ao Pai. Quando o Espírito de Deus toca em você, você ora em nome de Jesus. Por quê, irmãos? Porque ele enfrentou a via dolorosa. Quando ele fala, toma a tua cruz, é para você enfrentar a via dolorosa. E é por isso que hoje nós estamos perdendo um pouco do sentido da cruz, da seriedade do que é ser um cristão, e não um religioso, ou não frequentar uma igreja, e nem se importar se eu deixei de ganhar ou ganhar uma alma para Jesus. Estou nem aí, que morre e vai para o inferno. Carregar a cruz é se importar com o seu irmão. Mas, irmãos, o tema hoje é a cruz. A cruz é o símbolo do cristianismo. Sabia disso? É o símbolo do cristianismo. Então nós falamos muito da cruz, mas será que quando nós falamos da cruz, quando você vê um filme sobre a cruz, a morte de Jesus na cruz, isso se torna angustioso para você? Como é que você se sente? Talvez, irmãos, pode ser que seja verdadeiro. Você se sente angustiado de ver, às vezes nós choramos, às vezes derramamos lágrimas, quando nós observamos uma cena como essa aí. E talvez não, porque você sabe que ele não está mais lá, porque já passou, isso já aconteceu. Agora, eu falo com toda sinceridade, irmãos, pode até ser que seja um momento angustiante para você, mas não há um verdadeiro cristianismo sem os efeitos permanentes da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há um cristianismo verdadeiro. Martin Luther King, ele disse assim: nós devemos ver na cruz o símbolo do amor que conquista o ódio e da luz que vence a escuridão. Mas ele coloca lá no final, mas não esqueça que foi por causa, ou por nossa causa, ou por causa da cegueira humana, que ele foi pregado naquela cruz. E todos nós, irmãos, que estamos aqui, nós fomos causadores dessa situação da morte de Cristo lá na cruz, sem exceção, todos nós. Você fala, mas que culpa? O que eu tinha? Ele morreu por você, para você poder estar aqui hoje, para você poder louvar o nome dEle. Como se você vai louvar o nome de Deus, o nome do Senhor, glorificar, exaltar, se você não morrer na cruz com Ele? De verdade. Aquela cruz, vou convidar a irmã para vir aqui à frente, por favor, irmã Nezinha. Aquela cruz que ele carregava, na verdade, não era dele. Aquela cruz, irmãos, era minha, era sua, aquela cruz era nossa. Esse poeta que escreveu essa música, eu conheci ele pessoalmente. Ele nasceu em 31 e morreu em 96. Morreu com 64 anos, ele foi deputado, ele foi senador, deputado federal, ele foi senador, ele foi escritor de 20 livros, Joia Júnior. Quem já ouviu falar aí? Olha, ninguém, gente. 1, 2, os mais antigos. Leia sobre ele. Um grande homem de Deus. Foi um deputado honrado. Foi um senador honrado. Foi um homem de Deus honrado. Os seus livros são muito abençoados. E ele escreveu
essa poesia que a irmã Nezinha vai ler para vocês. Nada era dele. Tá bom? Eu cumprimento a igreja na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Esse poema, como já disse o pastor, é de Joia Júnior, né? Um grande servo de Deus e que já está na glória, né? E o poema, o título do poema é Nada Era Dele. Disse o poeta um dia, fazendo referência ao mestre amado, o berço que ele usou na estrebaria, por acaso era dele? Era emprestado. E o manso jumentinho, que em Jerusalém chegou montado, e palmas recebeu pelo caminho, por acaso era dele? Era emprestado. E o pão, o suave pão, que foi por seu amor multiplicado, alimentando a multidão, por acaso era dele? Era emprestado. E os peixes que comeu junto ao lago, ficando alimentado, esse prato era seu? Era emprestado. E o famoso barquinho, aquele barco em que ficou sentado, mostrando à multidão o caminho, por acaso era seu? Não, era emprestado. E o quarto em que ceou ao lado dos discípulos, ao lado de Judas que o traiu, de Pedro que o negou, por acaso era dele? Era emprestado. E o berço tumular, que depois do Calvário foi usado, de onde havia de ressuscitar, por acaso era dele? Era emprestado. Enfim, nada era dele. Mas a coroa que ele usou na cruz, era dele. E a cruz que carregou e onde morreu, essas eram de fato de Jesus. Isso disse um poeta certa vez, numa hora de busca da verdade. Mas não aceito essa filosofia que contraria a própria realidade. O berço, o jumentinho, o suave pão, os peixes, o barquinho, a sepultura e o quarto eram dele a partir da criação. Ele os criou, assim diz as Escrituras. Mas a cruz que ele usou, a rude cruz, a cruz tosca e mesquinha, onde meus crimes, meus pecados expiou, essa cruz não era dele, essa cruz era minha. Amém. 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 Deus abençoe, Nezinho. Que poesia, né, irmãos? Joia Júnior. Irmão Paulo, o apóstolo Paulo, coloca para mim aí no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 19, a parte B do versículo. Diz lá, pois, eu pela lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Olha que colocação. Coloca o 20 também. Vamos ler junto, irmãos? Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. É arrepiante, não é, irmãos? Sem brincadeira. Se eu falar para o irmão que eu estou arrepiado tudo aqui, o irmão falar, isso não é verdade, é mentira.
Se você for parar e analisar, friamente, gente, seriamente, é arrepiante uma coisa dessa. E saber que aquela cruz, que ele morreu, não era dele, era nossa, irmão. Veja o tamanho do amor, o tamanho do amor de Deus por mim e por você. E como tem pessoas com o coração endurecido para se entregar a Deus, que todos nós, irmãos, estavam destinados a perecer no inferno, todos nós. Louvamos a Deus por nós estarmos aqui. Então, quando uma pessoa, irmãos, ela confia em Cristo, ela passa a ser, pode tirar, ela passa a ser participante da crucificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim como ele venceu na cruz, você passa a ser vencedor com ele. Vencedor porque na cruz ali, ele morreu para pagar os teus pecados. Ele morreu para pagar os meus pecados, os nossos pecados. E eu merecia isso por acaso, gente? Você merecia? Será que somos justos o suficiente para merecer uma morte dessa? Mas Deus nos ama. Deus nos ama, põe isso no teu coração. Você que está aqui essa noite, que veio nos visitar, Ele te ama. Você que ainda não decidiu se batizar, porque é Jesus quem manda, e aceitá-lo no seu coração, tome uma posição ao lado dele, antes que seja tarde. Você vai protelando, de repente, ele vai pegar a tua fichinha lá, e vai te chamar. Hoje, coloca na fila naquela fila menorzinha, que vai entrar no céu. Não fica na fila compridona, não, onde muitos irão perecer. Não protele isso na sua vida. Por isso que nós falamos, irmãos, nós costumamos falar o que a Bíblia diz: somos mais do que vencedor. Então, hoje, como Paulo disse, eu morri para a lei, com Cristo lá crucificado na cruz, nós também, irmãos, com Ele morremos para a lei. A lei, que ela não veio para salvar você, ela veio para te condenar. Uma lei que era impossível você obedecer. Aquele que pensa em guardar todos os mandamentos e tropeça em um, é culpado de quebrar todos. Todos nós estávamos mortos, mas Deus nos deu a sua graça salvadora, enviando Jesus para morrer, irmãos. Embora a palavra de Deus diz a lei, ela foi abolida, mas está escrito que, olha só, observa lá, a lei, ela não foi, porque Cristo morreu na cruz, ela foi abolida totalmente, não, ela existe ainda, ela existe como um farol, ela existe como uma norma, como uma regra moral para cada um de nós. Olha o que está escrito lá em Romanos 7, versículo 12, ela ainda está em vigor, mas não para nos julgar. Leiamos, irmãos: de modo que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. E ele veio por isso. E a morte dele lá na cruz foi por isso. Nem eu, nem você, nem ninguém conseguimos amar e vivenciar e obedecer a lei como ele, nenhum de nós. Mas vai prestando atenção aí. Então nós damos graças a Deus por isso, irmãos, por ele, para nos mostrar realmente a lei de Deus que hoje nós temos lá, os 10 mandamentos, porque ela nos mostra o caminho, nos mostra, traça a nossa vida, quando nós devemos ir para a esquerda, para a direita, ou devemos fazer isto, ou devemos fazer aquilo. O que nos mostra a lei? Como que ela? Honra pai e mãe.
Honra pai e mãe, por exemplo. Um jovem olha aquilo, e como é que vai desonrar pai e mãe? Está errado. Como é que não vai obedecer o pai e a mãe? Está errado. Ele está dando uma luz para você não errar, para você amar. E você tem uma sorte danada, porque se ela estivesse em vigor para nos julgar, você estaria morto. E por Cristo hoje você vive. Então hoje, irmãos, nós não estamos mais debaixo da lei, mas nós estamos debaixo do que, irmãos? Da graça. Vamos falar mais forte? Debaixo da graça de Deus. Quer ver? Dá uma olhada lá, Romanos capítulo 7, versículo 6. Romanos 7, 6. Leamos, irmãos. Mas agora... É esse Jesus, para servir a Jesus, para amar a Jesus, fazer tudo por Jesus. E ele diz lá, e se você não negar a si mesmo, tomar a cruz e me seguir, você não é digno de mim. Mas, irmãos, ele não está falando da lei, ele está falando de uma vida moral, ele está falando da sua vida espiritual, como você deve seguir, como você deve amá-lo. Agora, veja o que ele fez por mim e por você. Está lá em Mateus 5,17. Quando ele morreu na cruz, o que ele fez por você? Está escrito lá, ó. Vamos ler? Não penseis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Sabe por que você vai para o céu hoje? Porque você é santo. Você é santa. Porque nós somos santos, irmãos. Você fala, mas como? Eu sou pecador. Não importa, você é um santo, em nome de Jesus. Quero ouvir um glória a Deus, eu não? Foi pago um alto preço, irmão. Foi pago um alto preço. Você vai para o céu hoje porque Ele foi cumpridor. Porque Ele morreu. Porque Ele deu a vida. Porque Ele sofreu a ignominia. Porque Ele sofreu a humilhação. Ele sofreu a vergonha. Ele pagou o alto preço. Foi eu e você? Nós saímos daqui e nós vamos lá para o bar comer agora. Ouvir uma musiquinha, né, pastor? Dormir numa boa, tranquilo, sossegado. Vamos para casa, ligamos a televisão, terminamos de assistir lá você pega o Fantasma da sua casa, ou você pega lá o Domingo Espetacular, ou um filme, sei lá. Porque Ele fez isso por você. Ele fez isso por você. E você vai salvo para casa, você vai alegre, você vai feliz para casa, por causa do sofrimento de Cristo, porque Ele veio e cumpriu a lei, Ele veio e morreu por você, porque Ele te ama. Por isso, irmão, você que é um cristão, seja mais forte. Se você ama, ama mais. Se está com dificuldade, busque a Deus. Está com problema? Põe o seu joelho na presença de Deus e clama. Eu orei uma semana inteira para estar aqui com vocês. Lendo, orando, para sermos bênção um para o outro. Estamos aqui, sabe por quê, irmão? Porque Ele morreu na cruz. Então, irmãos, por essa razão, o pecado ele não tem mais poder sobre a sua vida. Você imaginou isso? O pecado não tem mais poder sobre a sua vida. Se o capeta vem lá querer torturar você, você fala para ele, ó, tetelestai, que Jesus falou na cruz, está pago, vem aqui não, capeta, sai de mim, Satanás. Estamos sujeitos, sim, nossos pensamentos, a nossa língua, às vezes nós falamos coisas, nossos olhos, olha assim, às vezes julga, no pensamento, coisa, esquecemos de determinadas coisas, mas Deus sabe, irmãos, da nossa sinceridade, da nossa fidelidade com Deus, no nosso reconhecimento, o que Ele fez naquela cruz por nós não podemos esquecer, mas ela não vai mais me angustiar, ela não vai me agonizar, a cruz não, a cruz está aqui, irmão.
do Senhor foi crucificado, ela não fica na parede, ela fica no coração, na nossa vida. Ou seja, é Jesus. Ela está vazia, irmão. Ela está vazia. E aqui no nosso coração é vazio. Aqui está o Senhor, nosso Deus, em nosso coração. Mas para nós, irmãos, a cruz vazia hoje, significa o quê? É o símbolo da vitória. Onde nossos pecados, eles foram derrotados, eles foram pagos, eles foram apagados. E nós, então, depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, nós reiniciamos uma nova vida espiritual, uma nova vida, um cristianismo renovado. Por isso, irmãos, nós falamos como Paulo, como Paulo, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós falamos muito isso, não falamos, irmãos? Vamos falar junto? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Parece que nem todo mundo pôde falar isso aí. Será que todos podem falar isso? Será que você fala isso com toda certeza do teu coração? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim? Você tem certeza disso? Você morreu com Cristo? Olha o que Paulo escreve aqui. Quando nós morremos com Cristo de verdade, o que a gente faz? Coloca aí Romanos 6, 4 e 5, por favor. Orientação do Senhor, e Paulo escreve: fomos, pois, sepultados com Ele pelo batismo na morte. Você já foi batizado? Está protelando o seu batismo por quê? Porque ele ainda não faz a diferença na sua vida. Simplesmente. Porque a crucificação ainda não tem o valor que deveria ter na sua vida. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Agora põe 5. Porque se temos sido unidos a Ele na semelhança da sua morte, também certamente o seremos na semelhança da sua ressurreição. Por isso que quando nós batizamos, mergulhamos e depois nós saímos. É um símbolo, morri com Cristo e estou revivendo para uma nova vida. É isso que Paulo está dizendo. E é isso que ele quer que você faça essa noite. É essa decisão que ele quer que você tome. Eu quero ser batizado, pastor. Eu quero ser crucificado com Cristo através do batismo. Por quê? Qual o problema? Está com medo que vai ter que entregar o dízimo, vai ter que entregar a oferta, Qual a preocupação? Essas coisas é Deus que vai mover o seu coração. É o Espírito Santo de Deus que vai fazer na sua vida. Porque você vai dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, irmãos, é isso que nos dá essa alegria de vir à igreja, de louvar, de glorificar, de exaltar a Deus, exaltar o seu nome como cristão que somos. O caráter da cruz de Cristo, irmãos, ele deve impregnar o nosso coração, dia após dia. O nosso coração tem que estar repleto, impregnado daquele amor que foi crucificado naquela cruz. Hoje eu saí de casa, passei um perfuminho, ninguém falou nada aqui. Eu falei, esse perfume deve estar vencido, não é possível. Porque antes eu vinha com esse perfume, tem uns 5 anos mais ou menos. Eu vinha com esse perfume e falava, nossa, pastor, que perfume, hein? Hoje, ninguém, gente. Recebi tanto abraço aí, ninguém falou nada, pastor. Acho que está vencido o bendito. E comprei lá naquelas lojinhas do Paraguai ainda lá, pô. Aí lascou. Mas o bom perfume, você entra assim e fala. Eu quando vou correr, irmãos, eu passo perfume, sabia? Porque tem uns caras que correm, umas pessoas que correm aí, quando você passa por ele, aquele fedor de suor miserento, rapaz. Aí eu falo, não, eu não quero ser assim não, eu vou lá no Tiago, por exemplo, o Tiago fala, Tiago, vai botar um perfume, bicho. Aí eu ponho um perfuminho, porque quando eu passo bem pertinho, assim, só para a pessoa sentir, falar, nossa, deixar impregnado mesmo.
E assim é o nosso andar também com Cristo, quando você vai, aonde você está, carregando a sua cruz no seu trabalho, na sua escola, no seu lazer, lá na sua casa, no banco. Quantas vezes, irmãos, a gente está lá, porque a gente deposita muito, né? Está fazendo, agora é diferente, deposita assim, você vê que a pessoa do lado, aquele cheirinho gostoso. Então as pessoas têm que olhar para nós e ver isso, olha, ali vai um cristão, ali vai uma pessoa de Deus, uma mulher de Deus, um homem de Deus, pela sua maneira de viver, porque você vive com Cristo. Mas é verdade, eu passo perfume mesmo, quando eu vou. Está meio vencido, mas... Então devemos, irmãos, permitir que o caráter de Cristo venha impregnar a nossa vida, para que nós possamos, irmão, com leveza, levar essa cruz de Cristo, não como lá no tempo da igreja primitiva, naquela época, aquela cruz pesada, de madeira, né? De 2 caibros enorme que Jesus levou, que não conseguiu levar até o final, de tão pesada, Simão teve que ajudar. E naquela época, irmãos, a cruz, ela era tão pesada, ela era tão humilhante, degradante, que quem levasse um crucifixo é como se estivesse falando mal de Roma, ou indo contra os projetos, contra o poder de Roma. E tinha um detalhe, que muitos eram crucificados e largados lá, para morrer aos poucos. Imagina o sofrimento, irmãos. Mas como Jesus já, profeticamente, como já estava tudo escrito como iria acontecer, nenhum dos seus ossos foram quebrados. E Deus não permitiu ele ficar sofrendo, angustiante, aquela morte angustiante ali na cruz. Então, irmãos, o evangelho sem cruz não existe. Às vezes você olha aqui, mas não tem uma cruz, cadê a cruz? Não tem cruz aqui. Tem uma pequenininha aqui, mas tem. É porque ela está no nosso coração. Não existe evangelho sem cruz. Sem cruz não funciona. Sem cruz é um evangelho barato. Sem cruz é um evangelho sem esperança, sem fundamento. É bem verdade que ela, irmãos, ela representava um instrumento de degradação humilhante. Mas o que Jesus fez? Transformou aquilo. Ele transformou aquilo numa vitória. Então, quando você olha aqui, fala, nós somos vitoriosos porque Cristo Jesus deu a sua vida por mim, pecador. Eu fiz até questão de escrever aqui, trouxe um papelzinho aqui para não trazer o cantor, um hino, que é o número 197 do cantor cristão, que diz assim, ela é inabalável, a cruz ainda firme está, aleluia, e para sempre ficará, pois o inferno trabalhou, Satanás rancor mostrou. Ou pensa que Satanás estava feliz porque ele ia morrer na cruz, ele foi até no momento ali, no pé da cruz, impedir que ele morresse. Ele sabia o que ia acontecer, mas ninguém a derrubou. É sempre vencedora a cruz, pois testifica de Jesus, sua graça ali brilhou, seu amor se nos mostrou, plena paz se efetuou, ali rendeu o Salvador, a vida pelo pecador, foi ali que triunfou, salvação se nos outorgou, sim, o céu nos conquistou, quem triunfa sobre ela é só Jesus, e é sempre vencedora a cruz, amém, irmãos? E para encerrar, meus irmãos, para encerrar aqui, a crucificação de Cristo, ela simboliza 3 verdades que estão vinculadas a essa crucificação. Primeira, a liberdade que nós temos da lei. Você não é mais julgado pela lei, mas é salvo pela graça de Deus. E salvo também do desejo de pecados, de pecar, porque quando você erra, você peca, te incomoda. Você pode até errar, mas te incomoda. Então você vai aos pés do Senhor e Ele te perdoa. Segundo, companheirismo moral e espiritual com Cristo, de tal modo
que a vontade do crente se torna cativa à vontade de Cristo. Terceiro, que em favor da igreja de Cristo, nós sofremos com Ele. Por amor a Cristo você está aqui. No sentido de quê? Procurar a santidade. Procurar crescer no amor, no conhecimento. Procurar crescer numa vida íntegra. E é o que Ele próprio requer de cada um de nós, para que herdemos suas gloriosas bênçãos de Deus. Eu quero que coloque para mim Lucas 9, 22, por favor. E Jesus, ele continua a dizer o seguinte, Lucas 9, 22, 23, aliás, em vários lugares, lá Mateus 5, depois em Lucas capítulo 10 também fala, em outro lugar, disse-lhes, e ele lhe disse, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e que seja rejeitado. Rejeitado, olha lá, irmãos, por quem? Os principais sacerdotes, pelos religiosos escribas, e que seja morto, e que ao terceiro dia ressuscite. 23. E em seguida dizia a todos, vamos ler juntos? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a tua cruz e siga-me. Você quer tomar essa cruz hoje? Você quer seguir a Jesus hoje? Levante a sua mão se você quer isso. Deus abençoe esse casal, Deus abençoe esse casal, Deus abençoe essa vida. Você quer seguir a Jesus hoje de verdade? Lembra que o mais difícil Ele fez. Sabe o que Ele quer da sua vida? Uma vida íntegra, uma vida reta, uma vida justa, uma vida pura. Ele deu a vida por vocês. Ele ama vocês, viu? Que levantaram as mãos, Ele ama vocês. Ama muito. E Ele vai vir. Tem mais alguém aí? Levanta a sua mão se você quer isso para a sua vida. Seguir a Cristo, tomar essa cruz, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Só quero dizer o que significa isso, para encerrar. O que significa isso? Tomar a cruz e seguir. Por exemplo, o que aconteceu com a irmã Anita aí. E ela continua firme com Cristo. Certas situações que às vezes você já viveu de dor, de doenças, e continua servindo a Cristo. Às vezes por um desgosto, às vezes por um sofrimento que você passa, mas você não desiste de seguir a Cristo. Uma tribulação que vem sobre a sua vida, mas você sabe, Deus cuidará de mim. É quando você passa por essas situações, por esses caminhos, por essas grandes ondas que vêm aí sobre nossa vida, e você continua seguindo a Jesus. Isso é carregar a sua cruz, sem desistir de olhar para Jesus. Então, meus irmãos, sofremos juntos, nós estamos aqui juntos, sabe para quê? Para um dar força para o outro, um ajudar a carregar a cruz um do outro. Nós temos essa responsabilidade, estender a mão, quando estamos aflitos, quando estamos angustiados, quando estamos sofrendo, como estamos com problemas. É para isso que nós estamos como igreja, para você não deixar a sua cruz, e continuar louvando, adorando ao Senhor em todo o tempo. Isso significa seguir a Cristo, isso significa carregar a sua cruz, e você vai sair daqui hoje com alegria no seu coração, feliz, alegre, por ter tomado essa decisão em nome de Jesus. Amém?